Geralmente eu recebo sempre uma pergunta de pessoas de descendência japonesa e até mesmo de descendência indígena. De onde nós viemos, segundo a Bíblia? Quem é o nosso ancestral bíblico? Existe algum personagem que deu origem aos japoneses, aos chineses, aos povos indígenas? A verdade é que a Bíblia e as tradições judaicas antigas, elas dão sim uma resposta, apesar de muitas pessoas dizerem que a China nunca foi mencionada nos textos bíblicos, ou o ancestral dos chineses. A verdade é que sim, ele é mencionado, e é mais de um personagem. Neste vídeo eu estarei falando a respeito de Sim ou Shim, o pai dos chineses segundo a Bíblia, e de sua origem. A Bíblia demonstra um personagem da descendência de Jafé chamado pelo nome de Togarma, que seria um dos ancestrais dos povos extremo-asiáticos, aí segundo o livro de Ezequiel, onde vai falar a respeito da casa de Togarma e todas as suas tropas. Mas além de Togarma, nós também temos a origem dos asiáticos vindo de um outro personagem bíblico, que é tido como pai dos povos chineses, principalmente. Este outro personagem, ele vem da descendência de Canaã, e muito curiosamente, o seu povo, ou até ele mesmo, ele não é mencionado e nem visto por Josué e por Moisés como um povo cananeu que lutava contra o povo de Israel. Este é o único povo de Canaã, ou pelo menos da origem de Canaã, que nunca enfrentou os israelitas e nunca teve uma intriga, uma briga com os israelitas. O nome deste personagem é Sin ou Shin, também chamado de Shine. Muito curiosamente, o nome já é bem semelhante aí a vários termos de várias cidades, até mesmo do próprio nome China, do país da China. No hebraico se pronuncia Shini e poderia ter aí o significado de pico, barro ou lama. Outros dizem que tem o significado de lua. Ele, Sim, filho de Canaã, foi um dos filhos aí e netos aí de Cam. Ele foi um dos filhos, um dos 11 filhos de Canaã, que é filho de Cam, que é filho de Noé. Portanto, ele era um dos netos de Noé. Sim, ele é retratado de uma forma indireta na Bíblia através de seus descendentes conhecidos como os Sineus, na versão lusofana, Sinitas. Na versão anglofana, ele é chamado de Sineus, que são formas distintas aí, o que pode gerar possíveis equívocos. Acredita-se que os sineus, o povo de Sin, os chineses, fossem originados de Zin, na cidade da costa ao norte da Fenícia. Os sineus não foram uma das tribos cananitas avistadas por Josué com a ordem divina para a destruição delas. Possivelmente os enquadra, então, no prefixo Shim, se referindo ao povoamento proto-chinês do leste, ou terras de Sir-Ar, ou Massir, terra de Sim. Acredita-se que a maldição de Canaã não pegou em um de seus filhos, e este filho basicamente seria aí o filho Shim, originador aí do povo proto-chinês antigo, por conta dos sinitas ou sineus não habitarem na terra de Canaã, que era uma terra que não pertencia a eles, segundo as crenças e tradições antigas judaicas do livro dos Jubileus. Agora, sobre a identificação de Sin e dos Sineus serem os chineses ou os antigos chineses, é muito curioso, até porque os sinitas, eles são citados em Isaías, no capítulo 49, no verso 12, onde diz o seguinte: eis que estes virão de longe, de muito longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. De acordo com John Wesley e John Gill, a terra de Sinim ou Shinim são os povos nômades, ou até o texto poderia estar se referindo à cidade de Sim no Egito, de forma que terra de Sinim seria o Egito. Porém, Manasser ben Israel, citado por John Gill, supõe que os sinitas ou sineus são os antigos chineses, porque Cláudio Ptolomeu, em Geography, chama a China de terra de Shim.
Nas crônicas de Jeremiel, Simim, ou Sim, ele é mencionado e identificado como um dos filhos de Canaã. Sim é identificado como sendo Sim de duas passagens bíblicas, como sendo um deserto em Elim e Sinai, e em Êxodo 16:1 e Números 33, 11 a 12, respectivamente. Sim, em acadiano e Nana, em sumério, é a divindade da lua na religião mesopotâmica. Sim foi o pai do deus Sol Shamash, em sumério Utu, e em alguns mitos de Ista, Suméria e Nana, é a divindade de Vênus, e com eles formou uma tríade astral de divindades. Agora sobre a identificação linguística que nos fornece aí uma origem mais ampla dos antigos sineus ou sinitas. Algumas formas de identificação de Sim quase sempre são referentes à China antiga. O prefixo sino ou chino para se referir à origem chinesa. Confira agora alguns. Siam ou Xi'an é uma capital da província de Shenxi. Xinjiang é uma região autônoma chinesa. Nós também temos algumas variações, como Xangai, que é uma grande cidade chinesa, Shenxi, que é uma província chinesa, Shantung, que seria uma cidade também chinesa, Shenyang, também cidade chinesa, Tianjin, que também seria uma cidade chinesa, Fushun, que seria também uma cidade chinesa. Existem várias outras aí citações antigas que remetem Sim ou variações do nome Sim ou Shin como sendo aí referentes à origem do filho de Canaã que os antigos chineses poderiam possuir. Além de Sim ser um dos ancestrais dos povos asiáticos, não apenas dos chineses, mas também de japoneses, coreanos, filipinos, indonésios, entre outros povos da antiguidade, como também os próprios indígenas nativos das Américas, como os próprios indígenas aqui do Brasil, entre outras regiões. Acredita-se que os descendentes de Sim acabaram em algum período de tempo se misturando aí com os descendentes de Togarma e formando aí divisões aí dos descendentes de Sim e Togarma, alguns sendo os indígenas, os antigos indígenas aqui das Américas, que vieram há muito tempo atrás da própria Ásia, e os próprios chineses, japoneses, coreanos, filipinos, indonésios, mongólicos, entre outros, seriam todos descendentes de Sim e também misturados aí com a descendência, no caso de Togarma. Os de pele mais clara seriam descendentes de Togarma, os de tom de pele mais amarronzado, marrom claro, e até mesmo um bege médio seriam descendentes aí vindos de Sim, filho de Canaã. Isso explica as variações fenotípicas de tom de pele entre indígenas americanos, indígenas aí nativos das Américas, para com alguns povos asiáticos, que no caso cientificamente já é provado que eles têm a sua origem remetente à Ásia, remetendo à Ásia. O contato na antiguidade entre tais povos e tais culturas acabou formando novas línguas e novos idiomas chamados e denominados aí como os idiomas aí extremo-asiáticos e as línguas proto-caribenhas, que basicamente são as línguas indígenas. Existem algumas pessoas que vão dizer que a língua japonesa e algumas línguas nativas americanas aí de indígenas têm grandes similaridades na sua entonação, na forma de falar com a língua japonesa. Algumas outras línguas indígenas do norte das Américas, geralmente também são consideradas em menor porcentagem, com uma semelhança um pouco parecida aí com algumas línguas asiáticas, porém isso já se propõe como uma suposição. Alguns linguistas até mesmo dizem que tem uma similaridade sonora entre as línguas, principalmente a língua japonesa e algumas línguas indígenas. Mas como dito, isso já se torna especulatório. Agora, a respeito dos chineses aí serem realmente descendentes de Sim, isso aí acaba sendo até mesmo um consenso entre os antigos a respeito da origem destes povos, até porque geralmente é sempre referida a terra deles como sendo a terra de Sinim, mas também misturados com o próprio Togarma.
Portanto, aí são presumidos, no caso Sim e no caso Togarma, serem os progenitores da família chinesa antiga mongólica. Geralmente, eles eram chamados de Hati ou Hati, segundo alguns, nos monumentos antigos egípcios. Eles eram esculpidos e mostrados aí na arte egípcia como narizes bem à vista, lábios cheios, bochechas bem grandes, faces sem nenhum pelo, sem barbas, variando a cor de pele do marrom para um tom de pele mais claro e também variando para um tom de pele vermelho amarronzado, bem semelhante ao tom de pele de alguns indígenas. O cabelo era sempre visto como preto e liso, e os olhos sempre eram tidos como castanhos escuros ou marrom escuros. Em algumas dessas esculturas também é bem visto os olhos levemente puxados, como também o próprio nome Togarma, que tem o significado de puxado ou quebrado, poderia ser uma referência aos olhos deles. O termo Hitita em cuneiforme aparece como Hittite, representando desde então uma poderosa nação do extremo Oriente, conhecida como Hittite, e tem sido preservada ao longo dos séculos no termo familiar Katai. Os Katai foram mongólicos, considerados uma parte da primeira família chinesa antiga. Há ligações entre os chineses, conhecidos como Katai, por exemplo, seus modos de se vestirem, seus sapatos com seus dedos do pé à mostra, sua maneira de se arrumar, o cabelo em uma trança e etc. Representações os mostram possuindo bochechas bem grandes. Craniologistas têm observado que eles tinham características comuns aí com os povos mongólicos. O personagem Sim tem muitas ocorrências em formas variantes no Extremo Oriente. Há um destaque significante concernente ao provável modo de origem da civilização chinesa. O lugar mais associado pelos próprios chineses para a origem de sua civilização é a capital Shenxi, a saber, Xiangfu, que significa pai Sim. Xiangfu aparece em registros assírios como Xianu. Hoje, Xiangfu pode ser traduzido como lugar para a capital ocidental da China. Os chineses têm uma tradição que seu primeiro rei, Furri ou Forri, que seria basicamente o mesmo equivalente ao Noé bíblico, fez uma aparição nas montanhas de Shin. Foi rodeado por um arco-íris, bem semelhante ao relato bíblico, depois de o mundo ter sido coberto de água, e o sacrificou animais a Deus, correspondendo ao registro do livro do Gênesis. Sim, foi da terceira geração de Noé, uma circunstância que poderia prover um intervalo de tempo certo para a formação antecipada da cultura chinesa. Além disso, pessoas que vinham do extremo oriente para negociar foram chamadas de Shinai pelos citas. Ptolomeu, que é um astrônomo grego, se referiu à China como terra de Sim. Há uma referência a Sinim no livro de Isaías, no capítulo 49, verso 12, que nota que eles vieram de longe, de muito longe, especificamente nem do norte nem do ocidente. Os árabes chamaram a China de Shim, Mahashim ou simplesmente Mashim. O Shinim foi referido a pessoas em partes remotas da Ásia para os Sinaim. Mas me diga você, o que você acha a respeito da origem do povo chinês? É muito curioso que existem muito mais informações a respeito da origem dos chineses, sempre envolvendo aí os sineus, sinitas descendentes de Canaã e também Togarma. Não é de hoje que eu estava devendo um vídeo a mais sobre os chineses, sua relação com os cananeus e também com os europeus, e aqui está este vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.